Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil. Eu sou o Capitão Abiel, e à minha direita, Oficial Yamagan. esquerda. Sou o irmão Ariel. Nós somos Israel unido em Cristo. Nós falamos coisa que está na Bíblia que sua igreja não fala. Moreno, latino, índio, nativo, brasileiro são os filhos de Deus. Right? Povo escolhido de Deus, Israel. E vamos unir com Cristo. Okay? Hoje vamos falar de nascimento de Jesus Cristo. Biblicamente. Não por meio de lo que eu penso, lo que eles pensam. É por meio da Bíblia. Por meio da Bíblia. Ok? Daí, eu gosto desta escritura. João, capítulo 8, versículo 32. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da Bíblia libertará você. Mas em sua igreja não falam a verdade. E muita gente discute que você é muito duro, falando que todas as igrejas estão falando a verdade. Todas as igrejas não falam a verdade. Ponto. Se você tem prova que eles estão falando que você é israelita, que Cristo é negro, que reino de Deus é somente para os morenos, latinos, índios, nativos, brasileiros somente, pois tá bom. Eu quiser falar com o pastor dessa igreja, mas eles não estão falando a verdade. Por quê? Porque estão roubando a gente por meio de dízimo, roubando a inocência da menino, abuso de freiras também, abuso de comunidade, ok? Utilizando a Bíblia como negócio, muito ruim. Então, eu estou aqui, nós estamos aqui para falar coisa que sua igreja não vai a falar. Por exemplo, hoje, nascimento de Jesus Cristo. Por quê? Em este dia, a gente ainda pensa que Cristo nasceu em 25 de dezembro. Aonde fica isso na Bíblia? Sua igreja fala mesmo. Mas também a igreja que fala, talvez, pero não só é para os filhos, ou não é para seguir com o mundo. Nós só temos que falar o que a Bíblia fala. E Cristo não nasceu em 25, ou Natal. Ele não nasceu aí. Okay? Leia outra vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da Bíblia vai libertar da mentira, do barulho da sua igreja. Ok? Eu quiser. Revelação, capítulo 1, versículo 11. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Hoje vai aprender a verdade do nascimento de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Que dizia: O que vês, escreve-o em um livro e enviá-o
às 7 igrejas que estão na Ásia. So, estas são coisas. A Bíblia é um livro de coisas que toda as gente israelita viram. Profetas viu, a gente de Deus viu, Moisés, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todas as profetas, também Lucas, Mateus, João, Marco, também tem Paulo. Eles viram estas coisas e Deus mandou a escrever estas coisas, um reporte, a Bíblia, para você. Moisés escreveu 5 livros no Velho Testamento, mas Paulo escreveu muitas cartas no Novo Testamento. Okay? Por quê? Por isso mesmo. Lê outra vez. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e enviá-lo às 7 igrejas que estão na Ásia. Agora, na Bíblia está esparcido no mundo inteiro. Todo mundo tem uma Bíblia. Todo mundo. Mas não está lendo a Bíblia. Mas não está entendendo a Bíblia. Entendimento não é para todo mundo. Todo mundo pode comprar uma Bíblia, mas nadie pode comprar entendimento da Bíblia. Isso é muito diferente. Daí, Mateus 1:1. A generação de Cristo. Generação de Cristo. Muito importante. Por quê? Por isto mesmo. Go ahead. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Gera what? De Jesus Cristo. Geração. Geração de Jesus Cristo. Okay. Filho de Davi, filho de Abraão. Tá bom. Um momento. Porque eu quiser a falar de geração. Geração é uma palavra muito importante usar. Eu estou dedicado a falar em português porque a gente necessita, eles precisam que eu fale em português, mas muito irmão falando em espanhol, eu tenho que diminuir, ok? Não entendemos nada. ¿Por quê? Porque esta clase não é para ti, hermano. La clase está em português para a gente em Brasil. ¿Entendiste? Okay. Tú tienes mucho gente que están enseñando en español. ¿Tú entiendes? Pero no hay nadie que está hablando a la gente de Brasil, hermano. Okay. Yo sé que no entienden nada, pero si tú pones atención, tú vas a aprender una manera u otra. Un momento. A etimologia de geração. Geração. Fala aqui. A palavra geração tem a sua origem no latim generatio. O vocábulo é derivado do radical gerar. Este, por sua vez, é oriundo do latim generare, dar vida a, de genus, geração, família, raça, descendência. Família, raça, descendência. Por que eu falo isso assim? Porque a sua igreja fala Concepção Imaculada. Concepção Imaculada, que Espírito Santo falou a Maria: Maria, eu tenho um bebê para você. E logo o Espírito Santo tocou a Maria, logo agora Maria está embaraçada. Não, grávida. Grávida. Ela ficou grávida. Agora ela fica grávida. That's not the link that I want. Because I'm trying to. This thing is loading a little too slow for me today. I'm going to send you something. Porque eu quero que você veja o que eu estou lendo também,
Para que não falem que eu estou falando por mim mesmo. Geração. Essa doutrina de que Jesus teve uma concepção imaculada é muito mal, muito ruim. Sua palavra preferida. Muito ruim. Se você fica falando que Jesus foi imaculado, a Bíblia inteira não tem validez. A Bíblia inteira não tem validez. Infelizmente, infelizmente, muitas pessoas creem em a conceição imaculada, mas é uma doutrina muito falsa, né? Go to type grammatica.net .br. Momento, irmãos. A informação que o capitão está trazendo hoje, as igrejas não têm esse entendimento do verdadeiro nascimento de Deus, de Jesus. As igrejas hoje em dia não têm esse entendimento. E não tem entendimento de muitas coisas. Você precisa pegar uma caneta, um livro, prega sua Bíblia, escreva os preceptos, preste atenção e entenda. Sorry. Muito bem. Etimologia de geração. Que você pode ver em Google, se você quiser. Mas aqui, etimologia de geração. Aí fala família, raça, descendência. Atualmente, usamos a palavra geração para designar o ato de gerar ou ser gerado. A função pela qual os seres se organizam e se reproduzem, linhagem, genealogia, ascendência, conjunto de indivíduo da mesma época, espaço de tempo que separa cada grau de filiação, avô, pai, filho, como filho de Deus ou filho de Davi. Leia aí. Mateus 1:1. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Para aí. Geração de Jesus Cristo. Para você ter uma geração. Eu sou a primeira geração de Porto Rico na minha família. Okay? Desculpa. Segunda geração. Primeira geração, minha irmã. Irmã foi primeira geração de Porto Rico aqui. Mas minha pai é uma geração, mãe, mesma geração. Entendeu? Cada geração tem sua própria gente. Se eu sou segunda geração, é porque minha mãe, meu pai, junto, tivessem a mim. Como? Por meio de relacionamento, de matrimônio. Matrimônio, pareja, tem sexo. Logo daí,
filhos nascem. A Bíblia fala, é livro da geração. A palavra geração, ou palavra gerar, por sua vez, é dar a vida. De gêneros, geração, família, raça, descendência. O problema é que, leia isto, leia 21. Ok. Versículo 21. E dará luz filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Para aí. Problema. A igreja não pode ter Jesus Cristo se ele tem uma raça. Por quê? Porque se ele tem uma raça, leia outra vez. E dará luz filho, e chamará o seu nome Jesus. Se Jesus tem uma raça, uma descendência, uma família, leia, siga lendo. Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Se ele vai salvar seu povo de seu pecado, que tipo de gente estavam falando? Particular, muito particular. Se ele tem uma raça, ele vai salvar povo somente. Por isso te falam concepção imaculada. Porque a igreja quiser mudar de que ele tem uma raça. Essa razão, porque a igreja quer dinheiro de todo mundo. Se ele vai ganhar dinheiro de todo mundo, pues Cristo tem que ficar com todo mundo. Por isso falam João 3:16. E Deus amou o mundo inteiro. Mandou a seu filho ao mundo inteiro. Isso não é. Isso não está na Bíblia. Por quê? Ele te falou aonde está o amor de Deus. Ok? Go to, veja João 3:16 momento. Porque eu não penso que eu fale disto ontem, em aula. Dice João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que em ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, glória a Deus. Cerram a Bíblia, dá-me seu dinheiro. Assim falam em igrejas, né? Agora, veja João capítulo 3, mesmo capítulo. E eu quiser que você leia. Eu quiser que você leia 14. João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto. Serpente no deserto, ele levantou a serpente no deserto aos israelitas. Por quê? Porque israelita estava falando em contra de Deus. Logo Deus mandou a serpente. Cobra, serpente, em contra de israelita. Por estar falando muito barulho em contra de Deus. Agora, serpente picava a gente. Depois eles falaram a Moisés, precisamos ajuda. Por favor, fala com Deus para que a serpente pare de picar a nós. Ok. Moisés orou. Logo, Deus falou, faz uma serpente de bronze, para que qualquer deles, israelitas, vejam com os olhos, logo vai ficar doente, mas se eles veem com os olhos, vai estar curado. Ok. A Bíblia fala, como Moisés levantou a serpente, ele levantou a serpente como? Para curar a Israel, o israelita. Mesmo, leia outra vez, 14. O livro de João, capítulo 3, versículo 14.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim não importa que o filho de homem seja levantado. Se Moisés levantou serpente para os israelitas, a mesma maneira Cristo vai ser levantado para quem? As israelitas, não para todo mundo. Yeah, get it. Número 21, versículo 9. Isso. El libro de Números, capítulo 21, versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam ao povo e morreu muito. Ao povo somente é Israel. Sim, eu entendo. Abiel, você falou, você olvidou que há outra gente aí também. Sim, tem razão. Mas eles não estavam picando, era picando a povo, povo de Israel, povo de Deus. E morreu muito povo de Israel. Não outra gente que ficavam com eles. Israel somente estava picando. Pelo que o povo viu a Moisés e disse: havemos pecados por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Porque era muito ardente, é muito venenosa. Então Moisés orou pelo povo e disse ao Senhor a Moisés: faça uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Ok? Esse é o símbolo hoje da ambulância. Ok? Daí é que eles têm isso. Ok, so let's go back. João 3,16 está falando para levantar o filho de homem para quem? Israel somente. Alright. Veja Mateus 1, versículo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Livro da geração. Geração é quando um homem e uma mulher têm um filho. Geração. Tá bom, siga lendo. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Abraão. Filho de Abraão. Está falando de linhagem de Cristo. Filho de Davi. Filho de reis. Filho de Abraão. Ou seja, filho de linhagem de Abraão que ficou com Deus. Ok? Leia. Abraão gerou a Isaac. Gerou. Um momento. Gerou. Essa é outra palavra que você tem que entender. Gerou. Gerou vem do verbo gerar. Ou mesmo que produzir, brotou, criou, fabricou, germinou, procriou. Momento. Uma pergunta para as igrejas, capitão. Versículo 1 diz, lá, livro de gerações, que vem sendo geral, basicamente. Porque a gente não diz que Abraão era imaculado? Obrigado. Porque a gente não diz que Judas era imaculado, ou Tamar era imaculado, ou a humanidade da B era imaculada. Porque aí fala filho de Davi, filho de Abraão, sim? Leia. E Judá gerou de Tamar. Segundo. O segundo, ok. Abraão gerou a Isaac. Gerou. Como Abraão vai gerar?
a Isaac. Quando Abraão ficou com quem? Sara. Abraão e Sara junto gerou Isaac. Isaac que gerou. Isaac gerou a Jacó. Isaac e Rebeca ficaram juntos e gerou a quem? Gerou a Jacó. Muito bem. Né? Siga. Okay. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Um momento. Porque Jacó tem muito filho. Tem 12 filhos. Pero aí está falando Judá. Porque somente Judá. Porque Cristo vende, lembra, livro de geração de Jesucristo. Está falando agora linhagem de Cristo desde o princípio, entendeu? Siga lendo. E Judá gerou Titemar, a Fares e a Zará. E Fares gerou a Esrom. Você está vendo? Gerou. Produziu, criou, brotou, fabricou. A mulher fabrica filhos, tem, né? Uma fábrica de filhos. Mas, se você lê desde segundo hasta 15, leia al 15. Versículo 15. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. Gerou, lembra? Gerou, produziu, brotou, criou, fabricou, procriou. Go ahead. E Matá gerou a Jacó. Jacob, go ahead. E Jacó gerou a José. José. Marido de Maria. Marido. Como é possível? Agora, José é marido da Maria. Como uma mulher vai ficar mulher esposa? Como uma mulher fica esposa de um homem? Quando o homem se acuesta com uma mulher, tem sexo, relação, logo a mulher fica ser esposa. E o homem fica esposo. Lê? E Jacó gerou a José, marido de Maria. Marido, esposo. Ele ficou esposo por quê? Porque agora eles têm relação. Havia muito. Você está falando muito agora. Não. Ela não tem. Ok. Sigue lendo. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu. Da qual você não lê, você não lê em sua Bíblia. Da qual o quê? Da qual nasceu Jesus. Nasceu. E agora a aula acabou aí, tá? Não. Aonde está aonde fica Espírito Santo? Daí. Espírito Santo está aí. Quando José ficou marido da Maria. Read it again, el 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ok. Lê o 17. O 17 é clavo com a martilho. Tim! E aí acaba a aula, mas eu ainda tenho que ficar ensinando. Porque o 17 fala todo o que nós falamos. Você vê que eu não leí o 3, 4, 5, 6, 7. Não tem. Eu leí 2 hasta 15, 16 e logo agora 17. 17 deveria, em sua inteligência, em sua inteligência, tem a entender geração ou gerar, fala esta coisa. Esta é a escritura que explica que Cristo
foi gerado de quem? Maria e José. Leia. De sorte que todas as gerações Todas as gerações, go ahead, desde Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Hasta Cristo. De Babilônia hasta Cristo. Quando Cristo nasceu, ele foi uma geração. Ele é geração. Para uma pessoa gerar, ou uma pessoa ficar na geração, tem que gerar, ou ser geraçado. Com pai e mãe. Come on, man. Você é muito inteligente. Você está lendo agora. Mas vamos seguir explicando. Porque não é tão simples como é. Se você ouviu, né? Não diz que a geração de Davi o nome de nenhum anjo. Ok? Diz a geração de Davi. Davi não foi um anjo. Davi foi um homem. Yeah. Não diz nada de nenhum anjo Miguel, anjo this, anjo... Não. Não anjo entre essas gerações. Pero, irmão, e o versículo 18? Lê. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí o cristão fala, oh, não, pera aí. Eu vi. Pera aí. Yeah. You know why? Because of 17. 17, cortou na espada. Lê aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Desposada, prometida, desposada a quem? Antes de se juntarem. Antes de juntarem. Juntar era assim. Você tem uma festa grande. Família de homem, família da mulher. Agora, marido, homem e mulher falam em um lugar que se chama um tálamo. Tálamo, em espanhol, tálamo. Mas em português, tálamo é... uma tenda conjugal. Tenda conjugal. Mas é outra palavra também. Um momento. Vai a Joel. Joel, capítulo 2. Thank you, Lord. Joel, capítulo 2, versículo 16. É uma festa de bodas. Uma festa de boda. Porque aí fala, antes que eles se juntaram junto. Né? Joel, capítulo 2, versículo 16. Yep. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara. Noivo da sua recâmara. E a noiva do seu tálamo. Snap! It said tálamo em português, bro. Joel, porque aqui é minha... snap. Obrigado, Senhor. Todo alabança a você. Por quê? Porque aqui, mira, aí, lê o que diz aí. Aposento. Eu estava buscando a tálamo. Não encontrava. Não encontrava tálamo. Tálamo é aposento ou uma tenda conjugal. Lê outra vez. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia do noivo da sua recâmara.
e a noiva do seu aposento. Aí, em esta Bíblia, meu telefone, é a Almeida. Em Almeida fala aposento. Mas, 16. Mas, em sua Bíblia, na Bíblia dele, fala que tálamo. Tálamo é uma tenda conjugal. Agora, veja Tobias, capítulo 6, versículo 13. O livro de Tobias, na Apócrifo, capítulo 6, versículo 3. Disse então o anjo do almoço: agarra o peixe e domina-o. O jovem apoderou-se do peixe e levou-o para a terra. Continuou o anjo: abre-o, tira-lhe o fel, o coração e o fígado, e guarda-los contigo. As vísceras, porém, jogas fora. Pois o fel, o coração e o fígado desse peixe servem de ótimo remédio. O moço abriu o peixe, retirou-lhe o fel, o coração e o fígado. Sim. Até 17? Ok. Feito isso, continuaram o caminho até as proximidades da Média. Aí, o povo perguntou ao anjo. Tobias, capítulo 6. Libro de Tobías, capítulo 6, versículo 13 a 17. E continua, você tem o direito de casar com ela. Isso é, casar com ela. Preste atenção, meu irmão. Hoje à noite vou falar com o pai dela, pedindo que ela é sua filha em casamento. Isso é o que está. Aunque José estava prometido a Maria, mas ele não se conhecia nesse momento. Entendeu? Isso está suposto a passar com eles. Good? Quando voltarmos de Rajes, faremos o casamento. Eu lhe garanto que Raquel não vai poder negar a filha para você, fazendo-a casar-se com outro. Nesse caso, ela seria réu de morte, conforme a sentença dos livros de Moisés. Onde? Os livros de Moisés. Os livros de Moisés é lei, por lei, a lei. Tem uma festa, tálamo, ou tenda conjugal. Go ahead. Pois ele sabe que você tem mais direito de se casar com a filha dele que qualquer outro homem. Portanto, preste atenção, meu irmão. Vamos falar esta noite sobre a moça e pedir a mão dela. Quando voltarmos de Rajes, nós a receberemos e a levaremos para sua casa. Tobias, porém, respondeu: Azarias, meu irmão, ouviu dizer que ela já foi dada em casamento a 7 homens e que todos eles morreram no quarto. Por quê? Porque esses homens não eram para ela. Tobias era para ela. E ela estava preparada para ela somente. Okay? Durante a noite de núpcias, quando iam se unir com ela, ouvi dizer que foi um demônio que matou a todos eles. Eu tenho medo. O demônio não faz nada para a moça, porém mata qualquer que se aproxime dela. Sou filho único. Tenho medo de morrer e levar meu pai e minha mãe à sepultura por desgosto de perder-me. Eles não têm outro filho que possa enterrá-los. Então o anjo falou a Tobias:
Você não se lembra de que seu pai lhe disse para você se casar com a mulher de sua família? Pois preste atenção, meu irmão. Não se preocupe com o demônio e se case com ela. Eu tenho certeza de que esta noite ela vai ser dada a você em casamento. Em casamento. Now, does it talk about the tálamo? Oh, moramos no quarto. Ok, no quarto é tálamo. Ok? Agora, go back. Mateus 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, Desposada, prometida a José. Go ahead. antes de se ajuntarem, Antes de juntarem em uma festa, eles não têm uma festa. Eles não têm um tálamo tampouco. Go ahead. achou-se ter concebido do Espírito Santo. Espírito Santo é a lei. Atos, capítulo 7, versículo 51. Para entender que é Espírito Santo. Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Sempre resiste Espírito Santo. Lembra isso um momento. Go ahead. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora postes traidores e homicidas. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Eles estavam falando, todo profeta estava falando da chegada de Cristo. Mas chegou Cristo, quem matou Cristo? Essa geração. Leia. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Recebeste quê? A ordenação dos anjos. Anjo é mensageiro. Como eu, como ele, como esse irmão. Somos anjo. Mensageiro. Não que eu fico com ala. Não, eu não estou assim. Go ahead. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não as guardastes. É que? E não a guardastes. E não guardaste. Lê o 51. 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. 53. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes. 51. Read the second part. Okay. Vós sempre resistes ao Espírito Santo. 53. Vós, que recebeste a lei por ordenação dos anjos. 51. Vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. 53. Vós, que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes. A lei é Espírito Santo. Muito fácil. Agora, 18 outra vez, em Mateus. Agora, que é a lei de homem e mulher? Que é a lei para um filho sair de uma mulher? Que é a lei de ter bebê? Você tem que ficar com uma mulher, homem, mulher, ter filhos. Leia. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque não tem tálamo, não tem festa de boda. Em cima disso, eles não têm isto. Um momento. Where is it? Wait a minute. I have it right here.
Deuteronômio 22, versículo 15. Ele não tem, isso é muito importante. Porque Moisés quiser mudar de Maria. Ela está esposada, mas não tem isto. Deuteronômio capítulo 22, versículo 15. Então, o pai de Moza, a sua mãe, tomarão os sinais de virginidade. Quando uma mulher, uma mulher virgem, primeira vez, brota sangue. Entendeu? Brota sangue quando tem sexo a primeira vez. Mas eles, José e Maria, não têm tálamo, não têm festa. Eles foram secretamente, eles têm muito amor. Eles não podem aguentar. Logo, agora ele pensa que eu vou fazer agora. Eu não tenho festa, não tenho não tem isto, que é muito importante. A mãe e pai da filha, isso é prova. Prova? Uma prova. Prova. Não, proof. Uma prova. É prova. Não tinha prova. Right, prova de que ela era virgem. Entendeu? Sangue na sábana. No. Sheets. Yeah. Não colchão. Coberto. O coberto. Alright. Yeah. É sangue na coberto. Ele é prova de que ela era uma jovem, uma mulher virgem. Será muito orgulhoso para um pai e uma mãe entregar a sua filha como virgem. Não como hoje em dia, que as mães e os pais ficam os filhos na calle, na rua, fazendo o que eles querem, sexo com todo o mundo. Não. Nesse entonces, os pais tinham isso como muito orgulho. Era muito orgulho nesses entonces. Ler? Em Mateus capítulo 1. Yep. Ok. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Para aí. Você vê uma coisa? Lê essa parte outra vez. José, filho de Davi. Para aí. Lê Mateus 1, versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de... Geração, gerar, procriar, procriou, brotar, fabricar. Go ahead. Geração de Jesus Cristo. Geração de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Abraão. Agora, leia 20. Versículo 20. Vê que a Bíblia falou filho de Davi, a Cristo. Lê. Go ahead. Okay. E, projetando-lhe ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Para aí. José é mesmo linhagem de Davi também. José é pai de Cristo. Um momento, siga lendo. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Para aí. Essa é outra coisa. Como uma mulher fica sendo mulher de um homem, porque eles ficaram tendo sexo. Ele falou, não tema, não tem medo. Eu não saiba o que você faz com ela. Go ahead. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo é lei. É da lei. Ok? É uma maneira ou outra. Vocês vão ficar junto. Mas você não tem festa, não tem
how do you say the token of virginity? Okay, não tem A prova. a prova da virginidade. Virginidade. Okay? Mas é por meio do Espírito Santo. Go ahead. E dará à luz filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok, now, você não pensa que ele é errado. Não, errado. É impossível. Você está lendo a Bíblia errado. Ok. Para você que gosta de ler, eu vou ensinar uma coisa. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Eu vou falar da coisa óbvia primeiro. Logo eu vou explicar a coisa que não é óbvio. Porque é óbvio que falam isto. Go ahead. Lucas, capítulo 2, versículo 1. 41. Ou 41. A 48. Ok. Lê lento. Lentamente, ou devagar. Yeah, go ahead. Ok. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Ora, todos os anjos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, A Páscoa fica onde? A primavera. Primavera aqui. Não em Brasil, aqui. Porque primavera aqui é outono. agora no Brasil, começa em setembro, perto do final de setembro, a primavera. A primavera a você em setembro, mas primavera aqui é entre março E abril. abril. Ok? Esse Páscoa é em março e abril. É na primavera aqui nesta parte do mundo. Entendeu? Não em Brasil. Brasil é primavera é em setembro a outubro. Ok? Isso é o que está falando na Bíblia. Go ahead. E tendo ele já 12 anos, Ele tem 12 anos, cumpriu 12 anos na primavera, cerca de Páscoa. Go ahead. subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Seus pais. Maria, Espírito Santo, pais? Não. Maria vai andar com o Espírito Santo mano a mano? Não. Mão a mão? As pais andou junto. Filho de Davi, José. Filho de Davi, Cristo. Go ahead. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram caminhos de um dia e procuravam-no dentre os parentes e conhecidos. Go ahead. E como o não o encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo. 3 dias perdido. Go ahead. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que os ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste... A mãe falou, filho! Como minha mãe falava. Leia. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai... O quê? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Seu pai e eu, José e Maria,
buscando a Cristo. Now, Espíritu Santo es María buscando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es hoy. María, ten calma. Nosso filho fica na sinagoga. Eu vou levar aí. Aí está filho. Esse Espírito Santo faz uma coisa assim. Eu estou falando se for uma chiste. Mas você tem que pensar. Se Espírito Santo é filho, o pai de Jesus, mas ela não tem preocupação. Porque o Espírito Santo vai ao mundo inteiro. Vamos aí. Oh, o filho está aqui. Bem. Não foi assim. 3 dias perdido. 3. Sua pai, José, e sua mãe, Maria, preocupado. Agora eu vou deixar que Cristo fale uma coisa. Lê. Porque que é o que Cristo estava fazendo? Falando com doutores da Bíblia. Não, irmão. A Bíblia fala isto. Isso está falando Deus. Entendeu? Um menino, 12 anos. Não, irmão. Um momento, lê aqui. Você lê aqui. Sim. Agora entendiste? Tá bom, sim. Agora lê aqui, lê cá. Um momento, irmão. Paciência. Lê você outra vez. Assim. Isso é o que Cristo estava fazendo. 12 anos falando com doutores da Bíblia na sinagoga. 3 dias perdido. Go ahead. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Agora Cristo fala: Oi, mãe, o que passa com você? Eu estou aqui. Lê. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabes que me convém tratar dos negócios do meu pai? Para aí. O negócio de José é carpinteria. Mas você estava falando de seu pai espiritual, que é Deus. Não o Espírito Santo. Viste? Ele está falando de seu pai, Deus. Espiritualmente. Mas ele falou isso. Lê outra vez. Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sim, porque seu negócio é falar a palavra de Deus. Go ahead. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Eles não pensaram, porque ela estava confundida. Como é? Seu pai é carpinteiro. Você está falando a Bíblia? Esse é o negócio do seu pai. Go ahead. Por quê? Porque seu pai é carpinteiro. Que se acostou com Maria. Go ahead. E desceu com eles e foi para Nazaré. Aí ele falou, um momento, eles são meu pai, minha mãe, eu tenho que respeitar a eles. Eu vou seguir a eles porque eu sou um menino. Porque a Bíblia fala, honra seu pai e sua mãe. Se ele não ouvir a seu pai e sua mãe, ele está agora em quê? Pecado. Um momento. Mateus 13. Versículo 55 a 56. Mateus, capítulo 13, versículo 55. 55. Yeah. Não é este o filho do carpinteiro? Para aí. Filho do carpinteiro. Quem? José, carpinteiro. Lê outra vez. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E ele tinha irmãos e irmãs também. Sua igreja não falou esta coisa que você está falando. Tem que ter um intérprete de idioma. Daí, vê a João 1, versículo 45. María Iona, esta clase es para la gente de Brasil, ¿entendiste? Los jueves nosotros acostumbramos a hablarle a la gente
de Brasil, ¿entendemos? En portugués. All right, disculpa, pero nosotros tenemos 6 días que están hablando en español. 6. Y a veces, este día y en el sábado, nosotros hablamos en portugués. Nosotros necesitamos hablar a la gente de Portugal en Brasil. ¿Entendiste? So, tú dices, tiene que tener un intérprete. Nosotros tenemos 6 días en español, más un día o un día y una hora que nosotros hablamos en portugués. ¿Entendiste? So, ten paciencia. Si usted quisiera, si usted quisiera ver en español, mañana va a estar el Capitán Sofonía y tenemos otros días que están hablando en español. ¿Entendiste? So, danos paciencia. Si quieres seguir viendo la clase, tú puedes. ¿Ok? Read that. Okay. Versículo 21. Yeah. O livro de João, capítulo 1, versículo 21. 45, desculpa. Oh, 45. Yeah. Okay. João, capítulo 1, versículo 45. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Que Moisés escribió una ley en el Velho Testamento. Yo voy a leer eso un momento. Go ahead. E os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filho de José. Un momento. Porque ele falou en la ley de Moisés. De Deuteronomio 18, versículo 15 hasta 18. Porque eles falaram de Moisés. Lembra que na Bíblia fala que Cristo vem em um volume da Bíblia, o volume do livro. Ok? Momento. Got it? Okay. Mm-hmm. Deuteronomio 18, versículo 15. Okay? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti. Eu vou despertar um profeta de meio de ti. Go ahead. De teus irmãos. De seus irmãos, de sua família, de sua descendência, de sua raça. Go ahead. Como eu. A eles ouvireis. A ele, ouvir a ele. Está falando de Cristo. Go ahead. Conforme tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para quem não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram daquilo que disseram. Versículo 18. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como Moisés. Como Moisés nasceu. Mãe e pai. Como nasceu David. Mãe e pai. Como seus irmãos nasceu com mãe e pai. Judá nasceu com seus 11 irmãos, com pai e mãe. Geração, 14 geração aqui, 14 geração lá, 14 geração lá. Logo, Cristo nasceu. Oh, não, pero você é Espírito Santo. Oh, não. Conceição Imaculado. Ok. Aí mais? Aí? Sim, Yeah. há mais. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Ou seja, vai haver morte. Ok? Daí, vê a Gênesis, capítulo 38. Yeah. Versículo 6. Libro de Gênesis, capítulo 38, versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para ele,
y su primogénito, y su nombre era Tamar. Eso es 6. 38. Judá, pues, tomó una mujer para y su primogénito, y su nombre era Tamar. Primogênito. Daí primogênito estava falando de quê? De semente. Ok? Semente. Veja Levítico, capítulo 15, versículo 6. Lei, o Espírito Santo, a lei. Como uma pessoa tem lei de filhos. Lê. Levítico, capítulo 15, versículo 6. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, ou que tem o fluxo, lavará os seus vestidos. Como é? O fluxo, Fluxo aonde? Fluxo. Leia outra vez. e aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, ou que tem o fluxo, lavará os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Esse é 16, sim? Ou 6 ou 16? 16. 16, desculpa. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula. Semente de quê? Da cópula. Da cópula, sexo. Da cópula, go ahead. Toda a sua carne banhará com Toda água. sua carne. Por quê? Porque um homem não saiba como vai sair semente de cópula. Pode ir lá. Go ahead. Ok. Toda a sua carne banhará com água. Você tem, depois que você já tem toda sua cópula afora, agora você tem que banhar. Go ahead. Toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Lea. Também todo vestido e toda pele em que houver Porque a pele está falando de outro corpo, como um corpo de quê? Mulher. Também fica da onde? Na cama. Outro lugar, eu não vou, aonde você quiser. Mas aonde a semente de cópula cai, você tem que lavar com água. Lê. E também a mulher, com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Ok. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12. Como vai ser uma mulher, Maria, a única mulher que não tem relação com um homem, logo fica embaraçada? Você não está pensando. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14. 12. Ou 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois a ti a tua semente. Levantar semente. Como uma pessoa vai levantar semente? Ou seja, como você vai levantar filhos? Metendo semente em uma mulher. Logo ela está embaraçada, logo tem filhos. Logo levanta semente. Ou filhos está falando. Go ahead. Que sair das tuas entranhas. Entranhas. Aonde sai a semente de entranha? De entranha dentro de um homem, dentro a uma mulher. Ok? Semente de cópula. Go ahead. E estabelecerei o seu reino. Estabelecer quem? O seu reino. Que reino estamos esperando para que seja estabelecido? El reino de Cristo en la tierra. Go ahead. Este edificará uma casa ao meu nome. Este edificará uma casa em meu nome. Go ahead. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Que reino vai ficar para sempre? Reino de Cristo.
Mas está falando que vai ficar de semente de cópula. Oh, não, não! Blasfêmia! Tá bom, um momento. Vai a Wisdom of Solomon 7. Hold on to that, because I'm going to come back to that. 7:2. Sabedoria. Sabedoria. Capítulo 7, versículo 2. Shut it up. Yes, sir. Eu também sou mortal como todos os outros. Oh. Eu sou mortal. Cristo morreu? Yeah, ele morreu. Mas ele levantou, ressuscitou, pero ele morreu. Lê outra vez. Eu também sou imortal como todos os outros. Go ahead. Descendente do primeiro ser que foi formado da terra. Oh, Adão está falando agora. Go ahead. Fui formado de carne no seio de minha mãe. Oh, céu, ou seja, aqui na ventre. Go ahead. E durante 10 meses 10 meses. me solidifiquei no sangue, Sangue, fruto de sêmen de um homem. fruto de sêmen de um homem. De um homem. Para aí. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Você vai. Eu quero até aí mesmo. Aguanta essa bomba. Porque. Aham, 1 João Capítulo 5, versículo 6. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Jesus, este é aquele que veio por água e sangue. Oh, stop. Lê outra vez. Este é aquele que veio por água e sangue. Read the scripture anterior. Ok. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Leia. Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Oh, ok. Agora fala que é filho de Deus. Go ahead. Este é aquele que veio por água e sangue. Esse que veio por água e sangue. Lê o que você leu. Sabedoria, capítulo 7, versículo 2. E durante 10 meses me solidifiquei na sangue, fruto de semente de um homem. Sangue é água, é semente. Quando você vê a característica de semente, aunque não é vermelho, tem característica de sangue, é água. Semente do homem. Keep reading that. E do prazer que acompanha o sonho. Quando nasci, eu também respirei o ar comum. Caí sobre a terra que recebia a todos igualmente. E como todos os outros, estreiei minha voz chorando. Fui envolto em fraldas e cerrado de cuidados. Cristo estava envolto em fralda também. Não está lendo sua Bíblia? He was in swaddling clothes too. Yeah, it's talking about Christ. Go ahead. Fui envolto em fraldas e cercado de cuidados. Cristo não foi assim? Go ahead. Porque nenhum rei começou a viver de outra forma. Cristo é um rei. Rei dos reis. Ele é rei de reis. Ele está falando aqui que não rei. Tem outra maneira de entrar no mundo. Oh! Blasfêmia, Abiel! Tá bom. Um momento. I'm gonna give it to you. I'm gonna give it to you. Um momento. Hebreu. Atos, capítulo 13, versículo 23. Eu vou explicar um momento, dá-me um momento, por favor, cristão. Atos 13. Atos, capítulo 13, versículo 23. Ok. O livro de Atos, capítulo 13, versículo 23. Da descendência deste. Descendência.
geração, semente da cúpula. Go ahead. Conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Para Salvador de Israel. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Vou ensinar uma coisa. Abraão. Porque Bíblia falou, filho de Davi, filho de Abraão. Eu quero falar de Abraão um momento. 22 e 18. Aham. Ok. Gênesis, capítulo 22, versículo 18. E em tua semente E em sua semente, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, minha Abraão, voz está falando de voz de Deus. Ok? Daí, Hebreu, capítulo 2, versículo 16. Hebreus 20, capítulo 2, versículo 26. 16. 16, ok. Hebreus, capítulo 2, versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Oh, Cristo tomou descendência. Ele pensou a chegar como nosso por meio de população. Leia outra vez. Versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele pensou não chegar como um anjo. Descê-lo. Não. Ele falou, eu não vou chegar assim, como um anjo do céu. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isto. E outra vez? Versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Para aí. 14, por favor. Versículo 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, Porque nós praticamos como sangue da carne. Leia. também ele Também, igualmente, também. também Também. Leia outra vez. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Oh, não. Você não está lendo na Bíblia. Você está falando da sua boca somente. Está falando da Bíblia? Claro. Sim. Leia outra vez, por favor. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, Porque nós somos filhos, participamos na carne. 10 meses nós ficamos na ventre de sua mãe. Assim. Mas eu, não. Eu ficar na céu de minha mãe com este pé, aqui na costa, costilha, the rib cage. costelas. E na costela assim, e mãe, oh, filho grande, oh. Mas todo mundo em água é sangue. Eu estava em água é sangue também, mas este pé na costela. Da minha mãe. Pobre mãe, desculpa mãe, eu amo você. Mas, leia outra vez. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele participou da mesma coisa. Cristo nasceu como você e eu, com pai e mãe. Pai acostou com mãe, tem sexo, semente da cópula. Okay? E nasceu Cristo. Ele nasceu igualmente.
eu nasci igualmente rei, rei, rei. Cristo é rei de reis e ninguém rei nasceu outra maneira. Leia outra vez. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Lê. para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por quê? Porque ele é a única pessoa que morreu e conquistou a morte para que nós podemos fazer mesmo no futuro. Leia outra vez. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, Leia. isto é, o diabo, Leia. e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por quê? Porque todo mundo tem medo de morte, mas agora não tem medo de morte. Por quê? Porque temos um exemplo, Cristo, que venceu a morte. Agora não há razão para você ter medo de morte se você crê que Cristo venia por meio de carne. Ok? Por meio da carne. Leia. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, Ele não tomou anjo. Ele não tomou anjo. Ok? Ou natureza de anjo. Entendeu, Leia? mas tomou a descendência de Abraão. Ele pensou mais a chegar como você e eu, como filhos. Lê? Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Por quê? Porque uma coisa. Se Cristo hubiera nascido como anjo, como ele pode ter conexão conosco? Entendeu? Uma maneira para nós chegar na porta. Pensa, para que você veja a inteligência de Deus. E a inteligência de Cristo também. Se Cristo houvesse nascido anjo, nós podemos falar: oi, Cristo, você não vai deixar que eu entre no reino de céu? Você está muito, muito mal. Por quê? Porque você não conhece como sofrer como um humano. Logo, Cristo, que Cristo pode falar depois disso? É verdade, eu cheguei como anjo. Eu não sei como é ficar como um humano. Eu não sofri como eles. Não. Por isso, ele faz isto. I want the one that says no cloak. And I have it. It's here. I have it here. Hebreu, capítulo 2, versículo 18. Okay. Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, e pode socorrer os que são tentados. Right, porque ele vai ter socorro a nosso. Right? Go ahead. É a última Hold on. Let's see. 2 e 18. Mas, Yeah. Oh, João, daí. João 15, 22. O livro de João, capítulo 15, versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado. Se ele não vem como nosso, ele não tem razão para falar conosco. Go ahead. Não teriam pecado. Não tem pecado. Go ahead. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Agora não tem desculpa, porque ele nasceu como nosso,
viveu como nosso. A diferença é que Cristo nunca pecou. A prova está aqui em Hebreu 4:15. Get Você that. pode ler. Acaba aí, logo vai. Ok. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Continua? It should say no cloak. Oh, ok. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras... Wait, lê outra vez. Se eu, entre eles... Entre quem? Entre eles. Entre quem? Entre eles. Como falou em Gênesis. Lembra? Em Gênesis falou, eu vou levantar um profeta entre vocês. Leia essa parte outra vez. Você não está lendo sua Bíblia. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora, verão-nas me aborrecem a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborrecem-me sem causa. That's it. Okay? Não tem razão. You got something? No. Keep going. No. Get that. Yeah, go to, ve para Hebreus capítulo 4, versículo 15. Essa é a confirmação de que o capitão está falando. Que nós como os israelitas não temos desculpas hoje em dia. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Jesus foi tentado como você e eu, como o capitão, como o irmão. Jesus foi tentado, né? Se ele fica anjo, não há tentação. Anjo não tem tentação. Good. Né? Mas sem pecado. Mas sem pecado, você não tem desculpa para fazer pecados. Essa é a comprovação de que o capitão estava falando. Ok? Muito importante. Ok, agora. Daí. Thank you, sir. I'm gonna hook you up. Daí. Vai a Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de um só. É a tua posteridade, que é Cristo. Como é? Que é Cristo. What does that say? Em versículo 16. What's the word before? Posteridade. Posteridade. Look up that word. Posteridade. Which is... Yeah. Okay. Descendência. God, that's it. P-O-S-T. You got it? Oh, Lord have mercy, bro. Look what it says, the second one. Você tem que ler sua Bíblia. P-O-S-T-E-R. P-O-S-T-E-R. And delete that D. Just delete the D. Enter. No. The second one. Nope. Go back.
Take out definition. Scroll up. Delete definition. Nope. Enter. Take out the S. Enter. There you go. Eso. Can the people see it? Okay. Lord, have mercy. I want you to make it big, and I want you to highlight the second definition. Yeah, ahí, just highlight it. Okay, can you see it? Por eso você tem que ter paciência nesta Bíblia. Você tem que ler com calma. Entendeu? Não pode ler assim como se fosse uma novela. Novela? É uma novela. Yeah, não, você não pode ler. Não existe uma novela, não. Não. Ok. Posteridade. Eu vou com a segunda definição. Posteridade. Conjunto dos descendentes de um indivíduo, família, povo, nação, descendência, raça, Cristo. Agora, Hebreu, capítulo 7. Um detalhe. Muita gente fala que Abraão é... Nós só sabemos que Abraão é pai de todas as nações, right? Mas se você ler novamente Gálatas capítulo 3, versículo 16, diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade de, não esse, não plural, é singular. Uma nação, uma descendência, um povo, uma família. You know what I'm saying? Yeah. That's crazy. Daí, you got that? Hebreus 7, versículo 14. Hebreus, capítulo 7, versículo 14. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. Oh, como falou em Mateus, capítulo 1, que falou Judá e seus irmãos. Por que falou Judá somente? Porque Cristo é descendência de Judá. Essa é sua raça, essa é sua descendência, esse é seu povo, Israel. E ele vai salvar a sua gente de seu pecado. No mundo inteiro, João 3,16 é mal entendido de você. Ele tem uma descendência, ele tem uma raça. Sua raça é israelita. Um momento. Atos, capítulo 3, versículo 25. Se você fica confundido com essa aula, você tem que ver essa aula outra vez. Mas vê a aula com outra gente também. Atos 3, versículo 25. 25. Atos, capítulo 3, versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou falando de Israel. Go ahead. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Gênesis 18 a 18. Capítulo 18, versículo 18. Que aqui está falando, você agora tem que ler em el Velho Testamento para entender o que está falando em el Novo Testamento. Go ahead. Gênesis, capítulo 18, versículo 18. Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor.
A família, está falando a família de Israel. Para, Ok. oh, Ok? ok. Para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Agora nós entendemos Cristo. Se você não quiser crer em esta aula, crer na palavra de Deus que nós leímos, que nós leímos da Bíblia, isso é o que passa agora. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. 4 e Oh, 3. Ou 4 e 10. 3, 3. Ou 3, ok. História 2. Ok. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, ele vem de entranhas, carne. Ok? Semente de cópula. Go ahead. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não Agora, você que pensa que ele vem com de concepção imaculada, que não está na Bíblia, go ahead. Ok. Mas este é o Espírito de Anticristo. Espírito do diabo. Muito fácil. Porque é demasiado de evidência. Evidência. Muito evidência na Bíblia que fala que Cristo nasceu como você e eu. Em Mateus, em el primeiro capítulo de Mateus, somente se você é inteligente e tem paciência em lendo, você vai entender com uma página somente, com um capítulo somente. Você vai crer que Cristo nasceu como você e eu. Porque a Bíblia fala de geração de Cristo. Ok? Muito fácil. Perguntas? Perguntas? Nadie tem perguntas? Nossa. How many people are online? Ok. Eu quiser que você empiece a ver aulas, escreva aulas. Se você tem uma pergunta, pode mandar e-mail a perguntas@israelunite.org. Também, se você fica em Nova York, você pode vir aqui. Ok? Estamos em 44 Southwest Street, Rua Southwest, em Mount Vernon, New York. Você pode tomar el tren 2 hasta Wakefield e logo a escola fica, fica cerca daqui. Irmã Crisia Casimiro, você tem entendimento agora do verdadeiro nascimento de Jesus? Ou todavia está confundida? Ainda. Ainda tem pergunta de Mateus 1 e 18? Se não está entendendo, pode falar sobre isso e podemos te ajudar. Pergunta. Ok. Well, se você quiser, manda uma informação, manda pergunta em e-mail. E se esta aula resonou com você, em sua alma,
você é israelita. E com isso eu falo, shalom. Shalom. Bom.